É, quando a gente fala de despotismo esclarecido, a gente falou do Marquês de Pombal. Se vocês observarem aquele texto que eu mandei para vocês, observem que em Portugal o representante do despotismo esclarecido é o Marquês de Pombal. Quem era o Marquês de Pombal? Ele não era o rei da época, ele era um representante do rei, né? O rei daquela época era Dom José I. Ele colocou um novo ministro, né, chamado Sebastião José de Carvalho, conhecido como Marquês de Pombal. E dentro das ideias iluministas, ele começa a promover várias mudanças na administração portuguesa. Seus objetivos, né, com essas reformas modernizantes, era melhorar a administração do Império Português e aumentar as rendas obtidas com a exploração das colônias. Bom, em primeiro lugar, ele queria evitar as fraudes na administração e também as fraudes que ocorriam na exploração do ouro. Então, para evitar as fraudes na cobrança do quinto, quinto era um imposto da época. Então, para evitar fraudes na cobrança desse imposto, ele passou a exigir que se pagasse um valor fixo de 1.500 quilos de ouro por ano. Ele também deu fim às capitanias hereditárias. Foi o primeiro sistema de governo, né, aqui no Brasil, por exemplo. Ele também queria desenvolver o setor comercial da metrópole portuguesa. Bom, ele também estava preocupado em diminuir os gastos da coroa portuguesa. Então ele cria aí o erário régio. Era um local que ia guardar todas as finanças, né, do reino. Ele também queria diminuir a dependência econômica de Portugal, né, com a Inglaterra. A Inglaterra estava começando aí a ter um setor industrial forte e Portugal era totalmente dependente da Inglaterra. Então ele queria diminuir essa dependência econômica, incentivando as indústrias portuguesas. Outra decisão muito importante dele foi a expulsão dos jesuítas do Brasil. Os jesuítas estavam aqui desde a chegada dos portugueses, né? Desde o começo da colonização aqui. Bom, o objetivo disso era evitar os conflitos entre colonos e os jesuítas. Os colonos eles sempre queriam utilizar a mão de obra escrava dos indígenas. Já os jesuítas se negavam a ceder, né, esses indígenas para a escravidão. Então, em 1757, em 1751, ele proíbe, ele expulsa os jesuítas do Brasil. Ele também proíbe a perseguição religiosa aos cristãos novos. Esses cristãos novos eram pessoas, eram judeus, né, que tinham se, como posso dizer, tinham virado cristãos, vamos dizer assim, né? Para permanecer ali no reino, eles eram comerciantes e tinham um forte comércio
Então Portugal decidiu considerar os cristãos novos, como se eles fossem, como se eles fossem cristãos ou de famílias aí cristãs, mas na verdade eles eram de famílias judias. Em outros países, os judeus eram perseguidos. Então, em Portugal, eles começaram a ser aceitos. E o Marquês de Pombal proíbe definitivamente a perseguição que ocorria aos cristãos novos. Ele também deu fim à escravidão indígena. Bom, e tem o final do governo dele. Outro, eu não citei aqui, mas ele também foi importante durante um dos maiores terremotos que ocorreram, né, na história do mundo, vamos dizer assim, que foi o terremoto de Lisboa. O ano eu não me recordo, mas foi um terremoto bem grave, ele afetou muito Portugal, destruiu Lisboa totalmente, né? Foi um terremoto seguido aí de maremoto, teve também tsunami e matou muita gente. E naquela época o governante era o Marquês de Pombal. Como é que acaba o governo de Pombal? Acaba com a morte do rei Dom José I. Quem estava contra o governo de Pombal, né, já que Pombal assumiu o governo, quem era contra Pombal aproveitou que Dom José morreu e acusaram ele de cometer crimes contra o Estado. Então ele foi deposto, né, foi tirado do governo nessa época. Ok? Então, fácil. Façam esses três exercícios, essas três questões aí. Quais eram os objetivos das reformas modernizantes de Pombal? Qual era o objetivo da expulsão dos jesuítas do Brasil? E como Pombal foi afastado do governo? Ok? Então, até mais.